para evitar acidentes e muita paciência, que a gente sabe que nesse período de obras o trânsito acaba ficando complicado. 7h42, Nossa Cidade está chegando para você. Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa Cidade, com Márcia Zarur. Pois é, Márcia Zarur já está aqui conosco e hoje é um dia especial. Hoje é aniversário de Oscar Niemeyer, viu, ouvinte? Que completaria 118 anos e, além de ser o responsável pelos monumentos aqui de Brasília, ele é reconhecido no mundo inteiro. E na coluna Nossa Cidade de hoje, a Márcia traz pra gente algumas curiosidades sobre a vida e obra do Oscar Niemeyer. Márcia, bom dia para você, bem-vinda. A gente sabe que muitos nomes que passaram e deixaram suas marcas, né, aqui na capital federal, desde o princípio, foram injustiçados porque caíram no esquecimento. O caso do Oscar Niemeyer é diferente, não né? É um nome caso, conhecidíssimo. Né? Não é o caso do Oscar Niemeyer, isso, né? Não é o caso. E é alguém que as crianças sabem quem é, a gente ouve na escola desde pequenininho, e alguém que então hoje faria 118 anos. Bem-vinda. Obrigada, Ariane. Bom dia ao nosso ouvinte da Nova Brasil Brasília. Então, faria 118 anos e viveu mais de 100 anos, né? Morreu com 104 anos. Então, realmente teve uma vida muito longeva e produtiva. E como você falou, ele realmente é muito conhecido. Quando se fala em Brasília, imediatamente se associa a Oscar Niemeyer por causa dos monumentos. Então eu resolvi trazer aqui para a coluna hoje algumas curiosidades sobre esses monumentos tão falados. Legal. Eu separei, por exemplo, a catedral. São 16 pilares presos por um anel de concreto, que é uma estrutura que pesa 90 toneladas. E só ficou de pé graças ao calculista Joaquim Cardoso, que trabalhava em parceria com Niemeyer. Então Niemeyer criava aquelas coisas maravilhosas no papel, mas para sair do papel e virar concreto e virar monumento de verdade, precisava do Joaquim Cardoso ali nessa fórmula. Alguém tinha que quebrar a cabeça ali também. Alguém tinha que quebrar a cabeça numa época que não tinha computador, né? Então, o Joaquim Cardoso até hoje é muito reconhecido por isso, por ter conseguido fazer cálculos que na época eram, assim, aqueles vãos livres dos prédios do Niemeyer e tal. Então, eu comecei falando da catedral, tem até uma coluna da Liliane Cardoso, que faz a coluna toda sexta-feira no Mesa para Dois com a Bárbara Lins. A Liliane Cardoso fez uma coluna específica o mês passado sobre a catedral. Até vou falar para o ouvinte, se tiver a chance, procurar essa coluna, porque está muito interessante. Ela pegou uns canudos e prendeu com uma liguinha para mostrar como é que era ali essa composição de forças ali dessas pilastras da catedral. Então, a catedral é esse monumento lindo, tem esse túnel escuro, você entra por um túnel escuro, e quando você entra na nave, aí tem aquela claridade, assim, como se você tivesse encontrado a luz mesmo, assim, é muito bonito. E aí depois ela começou, eu me lembro ainda pequena, a catedral foi inaugurada em 1970, e eu me lembro ainda pequena das pilastras da catedral ainda em concreto puro, sem serem pintadas de branco. E os vidros eram vidros puxados assim para o fumê, mas transparentes, não tinham os vitrais da Mariane Perretti. Então a catedral ficou durante muito tempo assim, só depois ela tem a forma, ela ganhou a forma que ela tem hoje do concreto pintado de branco e desses vitrais lindos da Mariane Perretti. Então são curiosidades da catedral. Mas o que eu queria trazer de maior curiosidade é a Galeria do Sussurro. Você já ouviu falar? Não ouvi falar. A Galeria do Sussurro são as paredes internas da catedral, que elas, quando você está numa ponta e você fala baixinho, a pessoa que está na outra ponta consegue ouvir completamente, claramente o que você está dizendo. Sensacional. E aí ganhou esse apelido carinhoso de Galeria do Sussurro. Isso acontece porque o formato da parede é circular e não tem revestimento. Então o som se propaga de maneira muito tranquila por ali. Então é mais uma curiosidade. Tá vendo? Você que sempre vai à catedral, conhece o monumento, não sabia disso. Então, a curiosidade da catedral é essa. Adorei, muito bom. Bom, Congresso Nacional, conhecido como o 28 pelos candangos, por causa do número de andares das torres ali atrás das cúpulas, que tem 100 metros de altura. O Congresso era o prédio preferido do Niemeyer.
Ele deu várias entrevistas já falando que o Congresso Nacional era o prédio preferido. Eu acho que houve um desafio muito grande em botar aquelas cúpulas daquela maneira, na época, né? O Joaquim Cardoso conseguir fazer o cálculo para manter aquelas cúpulas ali de pé. Sim. E acho que tem uma coisa muito especial. Eu tive a chance de fazer uma entrevista com o Niemeyer quando ele estava com 102 anos de vida. Ai, que demais, Márcia. Eu vou confessar aqui para o nosso ouvinte e para você, só para vocês, que foi a entrevista que eu fiz da minha vida inteira. Eu já fiz inúmeras, foi a que eu fiquei mais nervosa. Gente. Você pode imaginar, né? Como é que foi? Conta mais dessa entrevista. Foi no aniversário de 50 anos de Brasília. A Globo fez uma série especial de reportagens para falar sobre a cidade. E conseguiram uma entrevista com o Niemeyer. Eu peguei um avião com a equipe, fui para o Rio de Janeiro para gravar com ele no escritório dele em Copacabana. Tá. Ele já estava bem velhinho, mas foi aquela coisa assim, frio na barriga do começo ao fim, desde o momento que me disseram, você vai entrevistar o Niemeyer. Eu falei, meu Deus do céu. Ainda mais para você, que acompanha Brasília tanto. E que sou louca pela cidade, e sou uma admiradora do trabalho dele, né? Ele realmente é um arquiteto mundialmente conhecido e é o ícone do modernismo, né? Da arquitetura modernista. Então eu fui muito nervosa a fazer essa entrevista, a entrevista correu bem, ele já estava com a cabecinha meio... Então ele falava, às vezes eu perguntava uma coisa, ele respondia outra, mas acabou respondendo tudo que eu perguntei. E uma das perguntas foi essa, qual o seu monumento favorito em Brasília? E ele disse, é o prédio do Congresso Nacional. Por quê? Porque Le Corbusier, que é um arquiteto suíço que foi mestre de Niemeyer, digamos que é o pai do modernismo no mundo, da arquitetura modernista no mundo, o Le Corbusier fez uma visita a Brasília e quando chegou no prédio do Congresso Nacional, disse para o Niemeyer, aqui tem invenção. Olha. E isso ganhou o Niemeyer, assim, ele ficou muito envaidecido com esse elogio e a partir daí passou a dizer que o prédio que ele mais gostava, o monumento que ele mais gostava era o prédio do Congresso por causa desse elogio de Le Corbusier. O Congresso tem muitas camadas, se a gente parar para olhar mesmo, muitas. Né? Ele é uma composição de várias coisinhas, né, assim, que formam um todo, e é realmente a despeito do que muitas vezes a gente vê acontecer lá dentro, é realmente um monumento belíssimo. Belíssimo, belíssimo. E aí tem essa coisa da curva também. Niemeyer se inspirava na natureza, nas curvas da natureza e das mulheres. Então, para desenhar, e aí Joaquim Cardoso que se virasse para fazer os cálculos e botar aquilo ali, sair do papel e botar aquilo ali de pé, né? Bom, o outro monumento que eu vou destacar é o Palácio da Alvorada, inaugurado em 1958, no que seriam as margens do Lago Paranoá, porque na época o Lago Paranoá ainda não existia. O Lago Paranoá só veio depois, então tem essa curiosidade. E tem as colunas do Palácio da Alvorada que são cultuadas no mundo inteiro até hoje. Porque se você perceber o formato da coluna, ela parece ter só um pontinho que trisca no chão. Então, dá uma sensação de leveza e de que elas estão flutuando, de que aquelas colunas estão flutuando. As colunas da Alvorada são marco do modernismo brasileiro e a sua importância na arquitetura mundial é comparada às colunas gregas pela inovação e liberdade na criação arquitetônica. Então, realmente é uma coisa também absolutamente revolucionária. É lindo também, é outro lugar lindo. Lindo, é um prédio maravilhoso. Essas colunas passaram a ser um símbolo da cidade, sendo reproduzidas especialmente nos primeiros anos de Brasília. Então você tinha fachada de loja, letreiro de loja, chaveiro, joias, pingente de colar, você tinha para-choque de caminhão com um símbolozinho do Palácio da Alvorada. Virou uma febre, assim, na época virou uma febre e foi uma imagem que viralizou antes desse termo ser usado para isso. Maravilhoso. Então, essa coluna do Alvorada é uma coisa realmente... Eu acho que hoje, a gente já falou disso aqui na coluna algumas vezes, eu acho que hoje, como símbolo de Brasília, a coluna do Alvorada rivaliza um pouco com os azulejos do Atos Bulcão da Igrejinha, né? Porque os azulejos viralizaram, se brincar, mais até do que a coluna do Alvorada. Mas, assim, é um dos símbolos de Brasília. Quando você olha esse desenho da coluna do Palácio do Alvorada, você imediatamente pensa em Brasília, isso remete a Brasília. Então, a gente
gente tem essa curiosidade do Palácio da Alvorada. Maravilhoso. Então, eu destaquei esses 3 monumentos para a gente falar um pouquinho, porque, claro que para falar de Niemeyer e da obra de Niemeyer, a gente poderia ficar aqui um ano, né, conversando só sobre isso. Rende pra caramba. Rende muito, rende demais. Agora, eu queria só encerrar falando da Casa de Chá, na Praça dos Três Poderes, que é aquela estrutura semi-enterrada ali no meio da Praça dos Três Poderes, que ficou abandonada durante muito tempo. A gente já ressaltou aqui na coluna esse papel maravilhoso que o Senac teve de resgatar essa Casa de Chá, restaurar e fazer reviver e ter movimento, e que a população de Brasília e os turistas tomem aquele espaço ali. Sim. Então, é muito louvável isso, a gente sempre dá esse crédito ao Senac, ao Vitor Correia, que é o diretor, mas tem um ponto absolutamente polêmico nesse aniversário de Oscar Niemeyer. Manda ver. Eles vão lançar hoje uma escultura de bronze com a figura do Oscar Niemeyer sentadinho numa das mesas ali, tomando chá. E isso tá dando o que falar nas redes sociais. Tá dando polêmica? Muita polêmica, muita polêmica. Essa escultura é do artista Léo Santana, o mesmo que criou a escultura do Carlos Drummond de Andrade na orla de Copacabana. Mas aí tem muitos arquitetos e pessoas ligadas ao patrimônio dizendo que a escultura não podia estar ali, porque não dá para você comparar um local como a praia de Copacabana, que passa um monte de gente, que é descolado e tal, com um lugar como a Praça dos Três Poderes, que é um lugar mais solene, é uma praça cívica. Estão os três poderes representados ali. Então fica muito destoante você ter uma escultura do Oscar Niemeyer ali, essa escultura em bronze que vai ser inaugurada hoje ali pelos 118 anos do Niemeyer como homenagem, mas está sendo extremamente questionada para quem entende muito de arquitetura, da parte técnica de arquitetura, porque muda muito o conceito que a praça tem. Não combina com o conceito que a praça tem. E aí eu queria ler um pedacinho da carta. Teve uma carta aberta do Rogério Carvalho, que é o curador dos palácios da Alvorada e do Planalto. E ele fez uma argumentação técnica mostrando o porquê dessa escultura destoar totalmente da concepção da praça pensada por Lúcio Costa e do conceito modernista defendido pelo urbanista e pelo próprio Oscar Niemeyer. Ele diz, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas: ao inserir uma escultura figurativa do próprio autor no lugar que ele concebeu, inverte-se um dos fundamentos do modernismo brasileiro, a primazia da obra sobre o indivíduo. Niemeyer nunca pensou Brasília como território de culto à personalidade, mas como construção coletiva, onde a arquitetura deveria falar mais alto que o autor. Convertê-lo em personagem acessível, sentado, quase doméstico, contradiz esse princípio. Fecha aspas dessa carta que foi publicada nas redes sociais, que está sendo comentada por muita gente. O arquiteto Rogério Carvalho publicou e muitos arquitetos e pessoas ligadas ao patrimônio estão concordando com ele de que essa escultura não deveria estar ali. Não é pela escultura em si, mas pelo local onde ela foi colocada. Então está uma polêmica, está uma discussão grande. A Leiliane Rebouças, que é dos Guardiões de Brasília, né, um grupo também que trabalha muito patrimônio, inclusive brincou que Niemeyer está sentado e tem uma xícara de chá assim na frente, e que ele certamente ia preferir um copo de uísque em vez da xícara de chá. Então, assim, tá dando muito pano para manga essa história, muita polêmica. E aí eu acho que faltou um pouquinho de diálogo com o pessoal da área técnica para instalar a estátua ali. E a gente fica às vezes pensando, é só uma estátua, é só uma escultura, mas os detalhes em Brasília fazem muito a diferença. E o modernismo se caracteriza pelo menos. Menos. Você não enche de coisa. O modernismo é o minimalismo, é a coisa, a coisa mais limpa, mais clara. Então, realmente, a estátua ali destoa bastante dessa concepção original ali da praça. Então fica aí também essa provocação para o nosso ouvinte pensar a respeito, porque é uma coisa que às vezes passa batido, né? A gente acha que não tem, Sim. que não interfere, e às vezes um monumento, uma interferência dessa dentro de um monumento, de uma praça pensada
de determinada maneira pode interferir muito. Então fica essa provocação e até esse convite, né, ao Senac que converse com o pessoal da área de patrimônio para ver a destinação, se continua ali ou se transporta essa escultura para outro lugar. Boa provocação. Eu tinha achado que estava todo mundo gostando da estátua ali, quando eu soube ontem da notícia. Inclusive tem no nosso Instagram, @NovaBrasilBrasília, uma publicação. A Bárbara Lins esteve lá, visitou a estátua, fez uma publicação junto com o nosso Instagram da Nova Brasil, mostrando os detalhes, mostra a xícara de chá, que a Márcia se referiu, aonde exatamente eles colocaram ali na casa de chá essa escultura de bronze. Eu não tenho uma opinião formada, não sou leiga, claro, né? Não sou arquiteta nem nada, eu mas nem passei ainda na casa de chá, não vi. Eu acho assim, do ponto de vista de instagramável, é legal você bater uma foto ali do lado e tal, mas talvez o local mais adequado não seja ali na Praça dos Três Poderes. Talvez transferir essa escultura, porque a escultura em si é muito legal. Você ter essa possibilidade de, interagir, entre aspas, dialogar com o Niemeyer, né? Interagir com o Niemeyer, ter uma lembrança ali. Eu acho que a ideia é boa, mas o local talvez não seja o mais adequado. O Rogério Carvalho disse o seguinte também, abre aspas, a escultura não ocupa um espaço vazio, ela ocupa um espaço de sentido e, ao fazê-lo, o empobrece. Fecha aspas. Enfim, é uma discussão que vai dar muito pano para manga, Ariane. Muito bem, adorei essa provocação. E fica aí para você também, ouvinte. Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Conta pra gente na nossa transmissão no YouTube, em Jornalismo Nova Brasil, também no nosso Instagram, @NovaBrasilBrasília. A gente faz render as questões que acontecem na cidade para que você aí fique sabendo das discussões. E claro que numa cidade como Brasília, as opiniões de quem entende de fato da nossa arquitetura pesam muito também. Com certeza, e a gente tem que estar de olho, na verdade, cuidando de cada detalhe. Exatamente. Porque eu acho que também a excelência de Brasília mora nesses detalhes, sabe? Então a gente tem que ter essa preocupação. Acho que como moradores, como apaixonados por Brasília, a gente tem que ter esse tipo de preocupação. E eu não tenho dúvida que o pessoal do Senac teve a melhor intenção possível. Óbvio. São todos ali também muito apaixonados por Brasília, mas acabou dando esse ruído aí na leitura que a gente tem da Praça dos Três Poderes. Então fica essa provocação. Sensacional. Márcia Zarur, obrigada por hoje. Ótima semana para você. Até semana que vem. Até semana que vem, Ari. Mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa. Jornal Nova Brasil. Brasília.